Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre a história dos primeiros 100 anos da imigração italiana ao Brasil. Na primeira metade do século XIX, a Itália estava passando por um período muito difícil, pois estava subdividida. Com isso, seguidamente surgiam conflitos e guerra, levando o povo à pobreza e à destruição, principalmente o norte da Itália. No início da segunda metade do século XIX, veio a unificação da Itália. O povo começou a pedir ajuda ao governo. O governo não tinha recursos, não podia ajudar. Surgiu o interesse do governo brasileiro em receber os italianos que quisessem imigrar para o Brasil. O governo italiano concordou. Início da década de 1870, começou a sair do norte da Itália navios superlotados de imigrantes italianos rumo ao Brasil. As famílias que ficavam lamentavam a saída de seus parentes e amigos, sabendo que nunca mais poderiam vê-los. Nessa época era muito difícil de viver no norte da Itália, pela destruição deixada pelas guerras e pela pobreza. Quem podia sair, saía, sabendo que a viagem e a mudança de vida seria muito difícil e perigosa. Ao sair de suas casas, uma carroça transportava a pouca bagagem que levavam, e as pessoas iam a pé até a estação ferroviária mais próxima. Depois o trem levaria essas pessoas até o cais do porto. Aí ficaria dias e até semanas à espera do navio que iria levá-los para o Brasil. Os navios viajavam normalmente com o dobro de sua capacidade, correndo o risco de afundar. Ao chegar no Brasil, a maioria dos imigrantes era encaminhado para 3 diferentes lugares, conforme foram cadastrados no norte da Itália antes de partir. Um grupo ia para o Espírito Santo, outro grupo ia para São Paulo. Nesses 2 lugares, os imigrantes iam trabalhar nos cafezais, como empregados. O terceiro grupo, o destino era o sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para trabalhar na terra. A maioria dessas famílias de imigrantes que iam para o sul seriam colocadas na Serra Gaúcha. Nas décadas de 1870, 80 e 90, milhares de imigrantes italianos imigraram para o Brasil. As famílias que tinham como destino o Rio Grande do Sul, o fim da viagem era Porto Alegre. O governo gaúcho acelerava os trabalhos nas demarcações das terras, porque com o passar do tempo ia chegando mais e mais famílias de imigrantes italianos a Porto Alegre. Os grupos de pessoas que faziam o trabalho de demarcar as terras tinha como princípio que todos os pedaços de terra deviam ter uma fonte de água ou acesso direto a um rio ou riacho que passavam entre os morros na Serra Gaúcha. Por isso as terras divididas eram estreitas e compridas. Algumas chegavam a 2.000 metros de comprimento. As famílias de imigrantes ficavam várias semanas em Porto Alegre antes de receber a terra. Ao ser chamada, a família recebia algumas ferramentas para derrubar a mata e trabalhar na terra, como facão, foice, machado, enxada e outros. E também recebia um pouco de alimento e semente para plantar, e uma arma para se proteger dos animais ferozes que habitavam a Serra Gaúcha. A maioria dessas famílias, para chegar a seu destino, que era o pedaço de terra que o governo havia dado, saíam de Porto Alegre em um pequeno barco a vapor. As famílias com destino à colônia dos Bugres,
Caxias do Sul, o barco subia o rio Caí. As famílias com destino à colônia de Alfredo Chaves, Veranópolis, Garibaldi e Bento, subiam o rio Taquari. Depois, com um barco menor, seguiam viagem pelo rio das Antas. Eram usados os rios como caminhos, porque não existiam estradas. Os barcos iam o mais para cima possível, nos rios, levando as famílias de imigrantes, aproveitando para levar alimento para as famílias de imigrantes que já estavam estabelecidas no meio da mata. Depois retornava pegando produtos que estavam às margens dos rios para levar para Porto Alegre. Para chegar ao pedaço de terra, as famílias seguiam viagem a pé, com auxílio de cavalos e mulas para transportar a pequena bagagem que as famílias levavam junto. O governo gaúcho distribuía as terras dessa forma. As famílias que tinham filhos grandes e um pouco de dinheiro recebiam uma colônia de terra. As famílias que tinham filhos pequenos e pouco ou nada de dinheiro recebiam meia colônia de terra. As famílias, para chegar ao seu pedaço de terra, era acompanhada por um representante do governo. Ao chegar na terra, ele mostrava mais ou menos os limites da divisa da terra. Dadas as informações, o representante do governo abandonava o local. As famílias ficavam praticamente abandonadas no meio da mata. Os primeiros dias, semanas e meses foi um período muito difícil para essas famílias de imigrantes, pois elas não sabiam onde estavam, não conseguiam nem ver o sol, porque estava socada dentro da mata no meio dos morros. Nos primeiros tempos, se abrigava ao redor ou embaixo de troncos de árvore ou pequenas cavernas. O primeiro trabalho era escolher um lugar para abrir uma clareira na mata, para construir um abrigo primitivo, escolhendo perto de uma fonte de água ou um riacho, para facilitar o abastecimento de água ao abrigo. Os primeiros abrigos normalmente eram feitos de galhos de árvores, cobertos de capim ou ramas de árvore. A mata era derrubada e queimada, para depois começar a plantar. A comida era cozinhada em fogo aberto, no interior do abrigo ou fora dele, sempre com muito cuidado de não queimar o abrigo. Mas assim mesmo, seguidamente, alguns abrigos se queimavam. Com o passar do tempo, começaram a construir pequenas casas, feitas de tábua cerada à mão, e também começaram a construir casas de pedra. Ambos os tipos de casas, o telhado era feito de madeira lascada. Dentro começava a ser usado tábua como assoalho. Para cozinhar a comida, começava a surgir a chapa. Ainda tinha um risco muito grande de queimar a casa, porque para alimentar o fogo na chapa era usado lenha de metro. Seguidamente caía brasa no chão e pegava fogo o assoalho. O imigrante italiano acreditava no cristianismo, onde se formava um pequeno grupo de família. Era construída uma capela para, aos domingos à tarde, rezar o terço. Todas as noites, antes de dormir, as famílias rezavam o terço. A mata aos poucos ia sendo derrubada. Depois de seca, faziam as queimadas. Aos poucos começava a aparecer áreas plantadas. Com o passar do tempo, esses imigrantes não dependiam mais da ajuda do governo para se alimentar, porque já estavam colhendo os alimentos. Quando esses imigrantes se encontravam
na igreja, na bodega, ou quando as famílias iam fazer filó, normalmente aos sábados à noite, na casa dos vizinhos, faziam cantorias como essa. Essas canções vinham do fundo da alma desses imigrantes, para matar um pouco da saudade que sentiam dos amigos e parentes que deixaram no norte da Itália. O som dessas cantorias andavam quilômetros e quilômetros de distância, quebrando o silêncio daqueles morros e daquelas canhadas.